Fala galera do Cine Eterno, e diretamente do Festival de Cinema de Gramado, eu acabei de assistir O Matador. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? O filme é dirigido pelo Marcelo Galvão, mesmo diretor de Colegas e A Despedida, e tem em seu elenco Alan Lima, Tayla Ayala, e, o mais importante de tudo, é o primeiro filme brasileiro da Netflix. Ou seja, estamos aqui de um filme muito importante para o Brasil, um filme muito importante para a Netflix e para os investimentos que ela vem fazendo no nosso mercado. Assim como a gente já teve ano passado a série 3%, que é uma série que eu gostei bastante, agora a gente já está com o primeiro longa original da Netflix e que, sim, eu gostei bastante do filme. O Matador se propõe a ser um faroeste brasileiro no sertão pernambucano. É algo fantástico. Fantástico mesmo. Assim como semana passada eu tava falando do Malas Artes e da forma como eles buscam a origem do brasileiro e cria um gênero fantástico em cima, o Matador faz a mesma coisa. Ele vai e cria esse gênero fantástico, faroeste, e coloca dentro do sertão brasileiro. Funciona de uma forma muito interessante. Primeiro porque ele é um filme muito ágil, ele é um filme com bastante simbologias. Então vamos para uma sinopse bem rápida. O filme, ele é praticamente todo em flashback, porque no início do filme a gente tem um personagem do Alan Lima Souza, que ele é, sem muitos spoilers, ele é capturado. Ele começa a contar uma história que parece meio fábula, meio realidade, sobre um tal de Sete Orelhas. Foi um matador profissional, acabou achando um dia uma criança jogada no meio do deserto e acabou criando essa criança e transformando ela também num matador que se chama Cabeleira. E daí eles vão estabelecendo uma dinâmica de uma história em que existe um francês que começa a tomar conta de todo o sertão, e ele contrata matadores para assassinar as pessoas que não vendessem terras pro francês. Então ele cria toda uma fábula, toda uma história de faroeste que tem um pezinho na realidade, um pezinho no fantástico e vai desenvolvendo. O primeiro ponto que eu tenho que destacar do filme é a direção do Marcelo Galvão. Ele tem, nesse filme, um pulso muito forte para transitar do faroeste clássico com aqueles planos americanos e primeiríssimo plano, com uma coisa mais abrasileirada, que é aquele jeitinho, aquela forma de tu filmar o sertão, aquele árido, aquela coisa meio seca. Por mais que nos filmes de faroeste a gente tinha o deserto, a gente tinha aquele típico deserto, quando a gente vai pro sertão, que é o seco, é um pouco diferente. E eu gosto da forma como ele enquadra e como ele transforma o cenário num personagem do filme, tanto que não é comum ele fazer diversas câmeras aéreas, diversos planos abertos, e só quando precisa ele faz o planinho bem fechado na cara dos personagens. Segundo ponto do roteiro, ele tem uma coisa que eu, Márcio, odeio, que é a narração em off. Então, nesse filme, é tudo o personagem lá do início, Alan Lima Souza, contando tudo o que tá acontecendo no filme. E ele narrando pra gente o tempo inteiro. E, em princípio, eu achei que isso fosse ser insuportável, porque quando começou o filme eu falei narração em off, narração em off. Mas ficou bastante orgânico no filme, porque a narração em off, ela não fica comentando o que tá acontecendo. Ela fica mais trabalhando a psique dos personagens, porque a gente tem o personagem do Cabeleira, ele praticamente não fala. Quando ele fala, são quase diálogos que não fazem sentido nenhum. Então, é importante essa narrativa em off, porque ela acrescenta. Ela não fica comentando o que tá acontecendo em tela. Então, isso já foi um ponto que eu gostei bastante do filme. Outro ponto, a direção de arte, figurino. Isso tá, assim, ó, sensacional. Toda a recriação ali do sertão e toda a forma como as pessoas se vestem e como trabalham. Ao mesmo tempo em que tem um pé de realidade com, por exemplo, principalmente a parte do cangaço, com aquela coisa estereotipada que a gente já viu. Ele beira também o fantástico, daquelas coisas de cowboy que a gente vê nos filmes americanos, tudo transportado pro Brasil. E, de certa forma, com a nossa cara. Por mais que tenha muitas relações com o que a gente vê em filmes de westerns, quando transporta pro Brasil é igual, mas tem muitas diferenças porque tem o nosso jeito. E eu gostei muito que o Marcelo Galvão ele não se rendeu a simplesmente copiar os planos e copiar os estilos de histórias que tem lá fora. Não, ele trouxe e adaptou pro Brasil e ficou lindo. A fotografia do filme também, ela é uma fotografia que em alguns pontos ela me incomoda, principalmente nas cenas noturnas. Eu achei ela uma fotografia muito clara, ela mostrava muito do que estava acontecendo. Isso me desagradou, mas nas cenas durante o dia, principalmente nas cenas de luta, eu achei tudo muito bonito, tudo muito bem trabalhado, desde a forma como ele retrata o sertão. Isso pra mim ficou lindo. Infelizmente, na noite eu achei que poderia ser um pouquinho mais sutil, eu achei ela muito clara, ficou com muito cara de noite americana e, não precisava. E vamos lá que eu já não quero me alongar porque eu já tô falando muito. Eu vou também escrever, eu vou fazer texto sobre todos os filmes. O meu ponto negativo, talvez, do filme é que, por ser uma narrativa toda em flashback, muitas vezes esse ir e voltar faz com que o filme perca um pouquinho o ritmo. E me incomodou também que no roteiro, e eles até fazem uma
uma piada com isso do filme. Certos personagens acabam sumindo no meio do filme e outros ganham muita importância. E daí já começa a dar uma confusão, pelo menos na minha cabeça, porque eu tava, pra mim, bem claro que o protagonista era um, daí na metade do filme, esse protagonista ele some e fica muito tempo sem aparecer. Tanto que depois, quando ele vai aparecer, o personagem do Alan Lima tá contando a história, um que tá ouvindo pergunta, e cadê tal personagem? Eu achei isso muito engraçado porque eu tava pensando a mesma coisa, cadê esse personagem? Porque ele sumiu do filme. Isso me incomodou um pouco também. E já falei da fotografia, que nas cenas noturnas eu achei ela muito carregada, mas é um ótimo filme. Ele é bem pesado, ele é um filme bastante explícito, tem cabeça cortada, tem tiro, tem sangue, tem um monte de coisa. Típico de faroeste. Mas eu dizia que é abrasileirado, ele é ainda mais pesado. Não é sempre que a gente vê umas coisas muito pesadas, é mais sangue jorrando, assim, não. Aqui tem umas ceninhas bem pesadas. Netflix começou muito bem no Brasil, é um filme que é brasileiro em quase todos os aspectos, porque pega o sertão nordestino em um faroeste muito legal, com um diretor muito animado, que vem do mercado publicitário, que é o Marcelo Galvão e que sabe fazer as coisas. É isso, o filme acho que já deve estar disponível na Netflix, então vão lá e assistam. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota pra O Matador é um B. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se vendo pelo Facebook, curta facebook.com/cineterno. Tem o nosso Instagram, @cineterno. Acompanha toda a nossa cobertura de Gramado lá no nosso Cineterno. Também no nosso site, cineterno.com. E aqui também, é claro. A gente se vê numa próxima.